Perdendo força política e relevância nacional nos últimos anos, o PSDB tenta uma última cartada para seguir vivo. Assunto para a repórter Danúbia Braga, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Qual a alternativa analisada pelos tucanos dessa vez? Bem-vinda, Danúbia, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. A alternativa foi juntar dois partidos, né? O PSDB e o Podemos. Isso, inclusive, né? O anúncio deve vir nos próximos dias, até o fim do mês. Eles devem, então, divulgar, né, essa data para essa fusão. Além disso, o que se sabe é que o nome, por enquanto, não deve mudar. O nome do partido deve seguir PSDB mais Podemos. Eles ainda têm uma expectativa de realizar uma pesquisa qualitativa com o eleitorado para ver se, de fato, devem mudar futuramente o nome do partido ou não. Mas existe essa expectativa de que até 30 de abril seja, então, anunciado a fusão aí do PSDB com o Podemos. Eu até tentei entrar em contato com a Renata Abreu para falar justamente sobre esse assunto, mas não tive nenhuma resposta. Fato é que, então, a alternativa foi essa, fazer a fusão de dois partidos. Thiago. Ora, Danúbia, e o impasse sobre a saída do governador gaúcho Eduardo Leite? O PSDB ainda tenta manter, claro, o político dentro dos quadros da legenda? Exatamente, Thiago. Ainda tem esse impasse. O futuro do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda é incerto. Existe ainda essa tentativa por parte do PSDB em mantê-lo ali no partido, mas a conversa já está bem avançada com o PSD de Gilberto Kassab. O que ainda fica ali um pouco desconfortável para o Eduardo Leite é porque ele pede uma segurança em relação à candidatura dele em 2026 à presidência da República. E ele sabe que no PSD existem outros candidatos que estão à frente. Em primeiro lugar seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e depois o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então isso ainda não é muito confortável para ele, porque ele seria uma terceira opção. Então o futuro de Eduardo Leite, embora tenha uma conversa avançada com o PSD, o PSDB ainda tenta mantê-lo ali no partido, viu, Thiago? Perfeito. Danúbia Braga com as informações dos tucanos. Bom trabalho para você. Você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan. Vou chamar a Dora Kramer. Ô, Dora, primeiro tem essa questão do futuro do PSDB, né? Você que acompanha muito o PSDB nos anos 90, quando era governo, depois quando passou a ser oposição, e o partido foi murchando. E a discussão sobre o futuro de um governador que, para o PSDB, é muito importante. Pois é, e o PSDB não tem a menor ilusão de que consiga segurar o Eduardo Leite, tá certo? É feita uma tentativa, foi divulgada uma carta elogiando o Eduardo Leite, lembrando que ele teve muitas oportunidades dentro do PSDB, mas isso é pro forma, não há a menor condição, pelo menos agora, neste momento, não há a ilusão de que a esperança de que possam segurar o Eduardo Leite. Quando ele sai, tendo saído já a Raquel Lira de Pernambuco, há pouco tempo saiu para o próprio PSD, o PSDB fica com apenas um governador, que é o Eduardo Riedel de Mato Grosso do Sul. O PSDB elegeu 3 governadores em 2022. Então é uma situação muito ruim para o partido. Agora, o Eduardo Leite, essa exigência de ter a legenda para a candidatura à presidência da República em 26, não é algo factível, não é algo que ele possa obter. Não estou dizendo que lá na frente, de repente, se o PSD pode até decidir por ele, mas não pode dar essa garantia, e eu não acredito que ele esteja fazendo essa exigência assim de maneira peremptória, sabe? Ou isso ou nada, porque para ele também concorrer à presidência da República pelo PSDB agora, ou a partir de 30 de abril, PSDB mais Podemos, olha que coisa esquisita, mas é uma exigência do PSDB manter o nome, né, com quem quer que seja que ele faça a fusão. Então vai concorrer também pelo PSDB com o partido amíngua, então também para ele não é vantagem, por isso a saída para o PSD. Dora, além de todos os problemas internos do PSDB, aí a gente se lembra lá nos anos 2000, tinha
um confronto político entre José Serra e Aécio Neves pelo protagonismo do partido. O Serra não gostava muito do Aécio, a gente sabe disso ouvindo muito nos bastidores. Eu pergunto para você o seguinte, até que ponto que essa situação atual do PSDB se deve também pelo crescimento do PSD? Olha, não, eu acho que o PSD ele cresceu não só por causa da situação do PSDB. O que o Kassab, presidente do PSD, fez foi ali avançar sobre o espólio, porque quando o PSD entra nessa história, entra nessa batalha, o PSDB já estava nessa situação de minguar, quer dizer, isso não é algo que se costuma atribuir muito ao ex-governador Dória ou até mesmo ao atual vice-presidente, ex-governador Geraldo Alckmin, mas essa é uma obra conjunta, são vários os arquitetos, os engenheiros dessa obra, não dá para atribuir a um fato e não dá para atribuir a uma pessoa, isso foi um processo que começou quando o PSDB deixou o governo. O PSDB chega ao poder muito cedo, foi criado em 88, chega ao poder 6 anos depois e depois que saiu do poder só veio diminuindo, não soube fazer oposição ao governo do PT e aí também divergências internas e essa situação que a gente vê, como eu digo, uma obra conjunta. E só mais uma questão, a gente sabe que o ex-governador, ex-prefeito aqui de São Paulo, ex-ministro Gilberto Kassab, disse que a prioridade dele para 2026 é tentar eleger Tarcísio Gomes de Freitas como presidente da República. O segundo nome é o governador Ratinho Júnior. Será que Eduardo Leite aceitaria ficar nessa fila? Seria o terceiro? Ou aí o nome dele é mais justamente para o Senado, porque ele não tem quase nada a perder, porque o mandato dele termina no ano que vem, Dora. Só vou precisar tomar uma água antes, tá? Porque eu estou engasgando aqui. Por favor. Estamos falando então sobre o PSDB aqui no Jornal Jovem Pan. PSDB, exatamente. Olha, o Eduardo Leite é muito novo, ele tem 38 anos de idade. Então, ele nem precisa entrar na fila, ele pode, por exemplo, ser candidato ao Senado, né? Que é muito bom. Quem não quer ser senador, né? Então tá ótimo. Ele poderia perfeitamente, acho que nessa negociação, é claro que como não pode haver exigência para a legenda à presidência da República, o Eduardo Leite, claro que nessa negociação, nessas conversas com o PSDB, isso já está no cardápio, né? Certamente. Uma posição de destaque, certamente ele vai ter, porque não é nada desprezível a posição de um governador eleito e reeleito do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nunca tinha aceitado reeleger alguém, ao governador, e aceitou o Eduardo Leite, mesmo ele tendo saído do governo, lembra-se, para se candidatar possivelmente ao PSDB, a presidência da República, voltou e conseguiu ganhar a eleição. Então, é um político que tem capital importante.